Olá, eu sou o Guilherme e esta é a Área 64, um canal dedicado ao Nintendo 64. Então, roda a vinheta. No vídeo de hoje, a gente vai responder uma pergunta que é bastante recorrente lá no Instagram, no Facebook e principalmente no WhatsApp. Quantos jogos oficialmente foram lançados para o Nintendo 64? Então vem comigo. Mas antes de a gente começar, eu preciso comentar alguns pontos específicos. É com relação às nomenclaturas. O que é um full set, o que é loose, o que é SIB. É justamente para a gente não ter confusão aqui no vídeo. A primeira nomenclatura que a gente vai comentar é sobre o jogo loose. O que é um jogo loose? É um jogo sem sua caixa, sem seu manual e sem os seus inserts. Inserts eu digo Customer Information, pôster e cartão resposta. Basicamente é um jogo assim, sem os seus acompanhamentos. A segunda nomenclatura é o SIB, que no inglês significa Complete in Box. No português seria completo na caixa. O que é um SIB? O SIB é um jogo com sua caixa, seu manual, que no caso aqui a gente tem os inserts atrás, que é o cartão resposta e o Customer Information, e obviamente o cartucho. Mas por que eu tô explicando para vocês o que é um jogo loose? Um jogo SIB. É justamente porque quando a gente fala sobre full set, muitas pessoas fazem full set de jogo loose e full set de jogo SIB. E alguns ainda vão além disso, que fazem full set de jogos lacrados. Mas o que diabos é um full set? O full set são todos os jogos lançados oficialmente para a plataforma. Quando a gente fala de full set, é um pouquinho mais complexo do que se imagina. Existem diversos tipos de full set. No vídeo de hoje, a gente vai responder a pergunta: quantos jogos oficialmente foram lançados para o Nintendo 64? Isso quer dizer o quê? Que são jogos sem ter repetição de variação, ou seja, considerar apenas uma unidade do jogo lançada mundialmente. Mas o que é uma repetição de variação? Bom, eu vou explicar de forma bem prática para vocês. Por exemplo, Mario 64, nós temos a versão europeia, a versão americana, a versão Playtronic do Brasil, entre outras. Acho que o Mario 64 existem mais de 20 variações. Se a gente considerar um full set de forma global, a gente vai passar de 1000 jogos. Mas aqui a gente vai responder a pergunta: quantos jogos foram lançados oficialmente, considerando apenas uma unidade do jogo lançado? Acho que já posso responder agora, né? Depois dessa introdução e comentar sobre essas nomenclaturas, vamos responder a pergunta de quantos jogos foram lançados oficialmente por Nintendo 64. No final desse vídeo a gente vai fazer a somatória das regiões para chegar na quantidade final de todos os jogos lançados oficialmente para o Nintendo 64. A primeira região que a gente vai considerar são os jogos americanos, né? Que teve na sua totalidade 296 jogos lançados. E eu não vou mostrar aqui todos os jogos americanos, porque se eu for mostrar os 296 jogos lançados, o vídeo vai ficar com 3 horas, 32 minutos e 43 segundos. Ainda bem. A segunda região que a gente vai comentar são sobre os jogos japoneses, que tiveram 88 jogos exclusivos lançados. Mas o que é um jogo exclusivo? São jogos que foram lançados apenas no Japão. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o Tetris 64, o Densha de Go e o nosso Bangai-O, que inclusive esse jogo aqui é o jogo mais raro japonês, com uma tiragem de 10.000 unidades. A terceira região que a gente vai comentar são os jogos europeus, que tiveram apenas 3 jogos exclusivos, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o F1 World Grand Prix 2, Premier Manager 64 e o nosso TAS Express. Então esses são os 3 jogos exclusivos europeus. E o nosso último jogo exclusivo para considerar dentro do full set, eu tenho orgulho de dizer que é um jogo brasileiro. Estamos falando do F1 Racing. O F1 Racing é um jogo polêmico. É um jogo que eu vou fazer um vídeo especial só para ele, porque ele merece toda a atenção do mundo. Mas para a gente continuar o vídeo aqui, eu preciso comentar que também tivemos um F1 Racing europeu, que é esse aqui, ó. O F1 Racing brasileiro, ele tem mais atenção no meio do colecionismo, porque ele é o único jogo lançado em formato NTSC. A gente não tem uma versão americana do F1 Racing. Então, tanto o F1 Racing brasileiro como o europeu, ele precisa fazer parte do full set. Então, os colecionadores preferem ter o F1 Racing brasileiro, que é o formato que vai funcionar no console americano. E finalmente, vamos para a somatória dos jogos. Aqui, ó, nós temos os jogos americanos, japoneses, europeus e o nosso jogo exclusivo brasileiro. Então, nós temos 296 jogos americanos, mais 88 jogos japoneses, mais 3 jogos europeus e um jogo brasileiro. Somando tudo isso, nós temos
temos 388 jogos lançados oficialmente para o Nintendo 64. E essa é a resposta que todo mundo estava aguardando até o final desse vídeo. E aí, você sabia que eram 388 jogos lançados oficialmente para o Nintendo 64? Deixa aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vocês sabem, toda vez que eu subir um conteúdo novo, você precisa ser notificado. Até o próximo vídeo.